O que a gente não quer é perder para nós mesmos. Tem uma definição para sorte no esporte que é a gente estar preparado quando a oportunidade chega, né? O atleta, não é o trabalho dele não é só o treino, não é só o momento que a gente está em cima da bicicleta, né? O sono conta, a alimentação conta, então eu acho que todo atleta ama o que faz porque é um fardo muito grande, né? E é isso, tem que se dedicar 24 horas por dia para conseguir extrair o melhor resultado. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Esse episódio do Na Roda do Estema está sendo gravado diretamente dos estúdios Estema, que contam com as soluções da Kingston, nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Aqui no estúdio, a gente utiliza o SSD externo de 2 TB da Kingston, que garante velocidade, segurança e confiabilidade para armazenar todo o nosso conteúdo. Se você quiser conhecer os produtos da Kingston, é só apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela para vocês e usar o cupom ESTEMA10, que você tem 10% de desconto nos produtos Kingston no site da Terabyte Shop. Tem atleta que aparece e tem atleta que se constrói ao longo dos anos. No ciclismo não existe atalho. É resultado de base, experiência, erro, leitura de prova e muita consistência. E hoje eu vou conversar com um ciclista que vive exatamente isso. Campeão no ranking brasileiro elite, campeão e vencedor de grandes provas e voltas com uma experiência internacional. Igor Molina, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da minha história, da minha caminhada aí com História vocês. longa, né? Sim, desde pequenininho. Desde criança. Sim. E você começou o ciclismo por influência da sua família, que é uma família de ciclistas. Sim. E aí, quando você começou, você foi meio que empurrado pro esporte ou foi uma vontade sua? Sempre foi uma vontade sua? Não, sempre foi muito leve por parte da minha família, né? Meu pai, que começou com ciclismo, quando ele era bem novinho, uma equipe de ciclismo montou alojamento na frente da casa deles, né? E meu pai começou ali a se misturar com a galera, curtiu, começou a ir nas provas. E minha avó tomou gosto também e assumiu a presidência da Liga do Vale Paraibano de Ciclismo em 1996. Eu sou de 99, né? Então, mas logo meu pai já foi trabalhar, deixou o ciclismo, minha avó... Antes de você pensar em nascer. Antes de eu pensar em nascer. E aí minha avó continuou tocando a liga, organizando as provas. E aí foi isso, eu cresci nesse meio, né? Vendo minha avó organizar as provas e tudo mais. E sempre eu tive aquele apoio, mas nunca foi uma obrigação, assim, sabe? Sempre foi muito leve. Participei de vários outros esportes, né? Assim, escolinha de futebol, de vôlei, de participar de campeonatos mesmo, assim. E em 2013 eu fui campeão brasileiro de estrada e contrarrelógio na Infanto Juvenil, na categoria Infanto Juvenil. E foi aí que eu tomei um gosto maior e decidi a me dedicar... Infanto Juvenil. Infanto Juvenil. Quantos anos? 12? 14. 14. 13 e 14 na época, né? Agora acho que são 12, 13 e 14. E aí eu comecei a me dedicar mais nos treinos e a me profissionalizar, vamos dizer assim. Então, dos 14 pros 15, a coisa já começou a ficar mais séria, já comecei a deixar de fazer outros esportes que, querendo ou não, concorriam ali, né? E em São José a gente tinha um projeto do Atleta Cidadão de fazer uns estágios na Itália. E aí a gente participou de algumas provas. Todo ano a gente ficava um mês, 40 dias lá. Mas os estrangeiros só podiam fazer 3 provas, né? E na primeira prova minha lá, eu fiz 10º. E pra mim, normal, nada demais. E o pessoal da equipe que tava apoiando a gente lá ficaram super contentes. Pra eles, né? Era um resultado muito bom. Muito Aqui no bom. Brasil a gente não tipo, só pensava no primeiro, no pódio ali. E era meu primeiro ano de juvenil. Então eu falei, nossa, se eu me dedicar mais, ano que vem eu posso voltar e conseguir ganhar, né? Uhum. E assim foi. Comecei a me dedicar mais.
logo na Júnior, eu fiz um estágio numa equipe mesmo da Espanha. Tive alguns resultados bons lá. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 3 meses. Ah, Né, legal. que era o tempo que a gente podia ficar com visto estrangeiro mesmo, né? Uhum. De turista. E, e aí fui tomando gosto até me profissionalizar 100% ali. E engraçado que você nunca largou a bike, né? Não, Porque a gente vê alguns atletas que têm um hiato, né? Às vezes, assim, no... Ah, eu parei um pouquinho, fui fazer outras coisas, depois eu voltei. Você, a vida inteira, diretão. competiu. Sim, a vida Sempre inteira. competindo. Sim, a vida inteira. É, Até tive ali um momento em ter que decidir, né, se eu iria estudar, seguir uma carreira, né, de estudos ou me manter no esporte. E eu consegui fazer um acordo com meus pais, que era até os 23 anos, me dedicar full no ciclismo. E se desse certo, eu continuava, se não, tinha tempo para voltar a estudar, escolher alguma carreira profissional, né, que não fosse do esporte. Legal. E a base aqui no Brasil, ele moldou mais você acha, assim? Porque a gente vê que tem alguns ciclistas, até profissionais, que não começaram da base, né? Que começaram um pouquinho mais velhos, ali com, sei lá, 19, 20 anos, e você começou criança praticamente. Você acha que isso te deu uma base diferente? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Na época que eu era da base, né, nessa dos 13 aos 17 anos ali, tinham alguns centros de excelência, né, aqui em São Paulo. Tinha o Bucão ali em Iracemápolis, tinha o Centro de Excelência de Pereira Barreto, tinha o de Santos e São José tinha esse projeto do Atleta Cidadão. O Maninho em Criciúma também tinha um projeto bem legal com as equipes de base. Então, nessa época, a base era bem forte, assim. E com esse projeto do Clube de Ciclismo São José dos Campos, a gente conseguiu criar uma base mesmo muito boa, assim, né? Com preparação física, tinha até aula de rolamento pra gente aprender a cair. Você E- tá brincando, sim, sério? sim. Até eu brinco com a Mari, né? Que ela precisava Ela aprender a precisava ganhar uma aula cair. dessa, a Mari. Tanto que eu nunca tive nenhuma, assim, já caí várias vezes, mas nunca tive uma lesão séria, assim, de quebrar nada. E eu acho que isso vira involuntário, né? Quando a gente aprende de criança já a fazer um rolamento, essas coisas assim, eu acho que isso fica guardado na nossa memória ali no subconsciente E é e uma hora você vai usar. vai usar. E aí, acho que isso faz toda a diferença, sim. Com certeza ajudou muito a ser o ciclista que eu sou hoje, né? Você já se machucou feio na bike? Ah, feio assim de ralado, mas nunca de ter De que fazer feio. cirurgia, de ficar em hospital, assim, nunca. Ô Igor, e quando você ficou na Espanha esses 3 meses de estágio, o que que você sentiu de diferença em relação ao Brasil? Eu senti que lá, desde esses 3 meses, eu era categoria júnior ainda, né? Então, desde muito cedo, eles já eram muito mais vistos como os profissionais já, né? Então, principalmente a estrutura da equipe. Então, desde de vestuário, assim, totalmente completo, roupa de manga curta, comprida, O jaqueta, tratamento, né? sim, O as, tratamento era diferente. sim, as bikes, todo mundo com bike igual, e isso é difícil a gente conseguir ver aqui no Brasil nas equipes profissionais já elite, né? E lá na Júnior já era tudo bem profissional, assim, então acho que esse foi a principal diferença. Que legal. Essa questão do profissionalismo realmente é uma coisa que todo mundo fala, que é isso, você já tá ali e ele já te vê como profissional e não como um moleque que quer Sim, pedalar, sim, né? não como uma escolinha, né? Já é o esporte E, de verdade. e você acaba também é, criando e desenvolvendo mais responsabilidade a partir daí, né? Porque você Sim, sente que é um ambiente mais profissional e você também é tratado como profissional e você também tem que entregar, né? se entregar como profissional, Sim, né? sim, sim. Questão de treinamento, de acordar, de Alimentação, alimentação. peso. A gente tinha que pesar praticamente todos os dias na frente do técnico
E se tivesse aumentado 200 gramas, já era um problema, já. Então era muito Já tomava profissional, uma assim. bronca. É. Muito bom. Ô Igor, e você, assim, eu te acompanho, né, já há alguns anos, e eu vejo que você, às vezes as pessoas falam que você é sprinter, mas na verdade eu sempre vejo você, quando você ganha a prova, é, é mais em fuga, né? Sim, Mais contrarrelogista ali em fuga do que no sprint mesmo, né? Apesar de sim. você se defender bem. Você se vê assim também? Sim, eu me considero. É que aqui no Brasil a gente fala pouco também dessa Característica. especificidade, né? De todo terreno. Allrounder, né? É até meio estranho falar todo terreno, né? Mas eu acho que eu me sinto, assim, um atleta completo, né? Com uma pontinha a mais de velocidade no sprint. Então, pra mim, o melhor cenário numa prova é realmente estar num grupo reduzido e ali eu me garanto no sprint, né? Legal. E como você descobriu essa característica? Foi nas provas, foi em treinamento, você foi testando, ou você sempre teve, você nunca teve que treinar tudo isso, sempre foi meio que seu, meio nato. É, sempre foi meio que meu, assim, espontâneo. Eu acho que as provas também aqui favorecem muito, né, esse perfil. Então, a gente compete bastante em circuito. E desde pequeno, nunca precisei fazer treinos específicos pro sprint, assim. É algo já característico mesmo. E que a gente vai desenvolvendo nas provas, que é o perfil mesmo daqui, assim, né? Uhum. Dependendo da prova, é uma entrega que você vai fazer. Sim, sim. É, Tipo, uma prova assim, tipo a Volta de São Paulo, que você ganhou, né? sim, O sim, ano do ano passado. passado. E você ganhou, tipo, você não estava liderando ali as primeiras etapas, né? Sim. É, e é uma volta que tinha trechos que tinha bastante subida, aí Sim. tinha plano. Quando que você sentiu que você ia falar, não, essa volta aqui eu vou ganhar? É, na verdade já era um foco, né, um objetivo, então eu treinei bem específico para essa prova, era uma prova-alvo para mim. E na primeira etapa, que foi aqui em Romeiros, saiu uma fuga e com o Lauro Xamã, o Rossi e o Bruno Lemes, e eu. Uhum. Então, eu era o atleta mais rápido deles ali. Era um representante de cada equipe, das equipes mais fortes ali que estavam competindo, né? E ali eu vi a oportunidade de ganhar a volta. Tentei ganhar a etapa, mas acabei ficando em segundo. Só que foi uma estratégia sem querer boa, né? Porque Não ficou visado ali, né? o João Rossi ganhou e a Swift acabou assumindo a competição. Como era uma prova mais plana, né? As etapas em geral, tudo foi definido em segundos. Então, quando a última etapa chegou em Mariporã, eu sabia que o final era um final duro. Que é o Pico do Olho d'Água? Não. Não foi na cidade mesmo, mas Ah, foi na vinha da cidade. Dom Pedro e pegava aquele trecho, o primeiro trecho do circuito montanhês, Sei. que é um sobe e desce duro, né? Uhum. E que eliminava os sprinters puros. Então eu sabia que se eu chegasse ali e conseguisse passar esse trecho mais duro junto com os líderes, eu tinha grande chance de ganhar a etapa e com a bonificação ganhar a volta. E foi o que aconteceu. Que legal. Então foi É. definido na última Na etapa última mesmo. etapa. Sim. Muito bom. E o que representou isso para você, essa vitória? É, eu acho que foi uma validação do meu potencial pra mim mesmo, assim, sabe? Porque ano passado eu tava sempre batendo na trave, sempre batendo na trave. Foram 7 segundos lugares que eu fiz e foi uma vitória que foi essa, né? Que me trouxe o título da volta. Então, chegou algum momento que eu pensei em duvidar. Que eu pensei, não, que eu comecei a duvidar se eu era capaz mesmo de ganhar ou se eu tinha que especificar mais meus treinos no sprint para realmente ter chance de disputar com os sprinters puros. E quando veio esse resultado para mim, foi a validação de que todo o trabalho que eu vinha fazendo durante o ano valeu a pena e chegou o momento, né? Muito bom. Eu gosto de falar, eu sempre falo que quanto mais treinado
um ciclista é, menos treinável ele fica. Sim. Porque você já tá num nível muito alto e aí as melhoras são essas, marginais, né? Você não consegue ter um salto muito grande de evolução, né? Entre esse nível que já é alto. O que você tem que fazer, né? Para você ter esse ganho marginal, que não é um salto, mas eu tenho que focar mais na alimentação, eu tenho que focar mais no carboidrato, eu tenho que focar mais no sono, eu tenho que focar mais no treino de força. O que você faz? Eu acho que esse é o grande lance, assim, né? Normalmente, hoje em dia todo mundo tem muito acesso à informação. Então, treinar, praticamente todo mundo sabe treinar hoje já. Então, a gente tem que focar nos mínimos detalhes, né? Meia hora de sono a mais que você tem num dia, no final da semana, dão 3 horas a mais de sono, ou 1 hora que você consegue colocar mais de sono por dia na sua rotina, no final da semana você tem um dia de sono a mais, né? 8 horas de sono a mais. Então, acho que esses são os grandes detalhes. A alimentação, a gente também tem muito acesso a informações em relação à alimentação, que evoluiu muito no ciclismo, né, nesses últimos tempos. E só que na corrida tudo fica muito fácil. O difícil é a gente conseguir manter essa rotina durante os treinos, né? Consumir 100 gramas de carboidrato por hora não é fácil, assim. E a gente deixar para fazer isso só na prova, muitas vezes não traz o benefício que poderia trazer, né? Quando a gente acostuma o corpo a isso. Então, acho que ano passado foi principalmente o ano que eu mais foquei nisso. Eu já me alimentava muito bem nas provas, mas não me alimentava tão bem quanto eu poderia nos treinos. Essa foi a grande mudança, assim. E a questão do sono também, com a UP, eu consegui melhorar muito e enxergar o que dava para ser melhorado, né? A importância da rotina do sono, não só do tempo dormido, mas a hora que a gente vai dormir, a hora que a gente acorda, ter essa consistência muda muito a recuperação também. E acho que essas foram as principais mudanças para conseguir ter esse ganho marginal, né? Que bom. E deu certo, né? Tá Deu dando. certo. Você foi agora recentemente pro PAN também, né? Sim, sim. Como foi? Nossa, foi uma experiência... Você já tinha participado de outros? Já tinha. Eu participei do PAN aqui no Brasil em 2000. Eu lembro, foi em São José. Foi em São José, em 2024. E agora foi na Colômbia, né? Esse ano, em Monteria. Foi um circuito totalmente plano. 206 quilômetros. Olha só que ironia. Na Colômbia. Na Colômbia, nível do mar e totalmente plano. Nível do mar é ótimo. Foram 206 quilômetros, deu 3 metros de altimetria. Tá brincando? 3 metros, nem a ciclovia tem 3 metros. Sim, foi muito plano. Eles fizeram um circuito, foi na cidade do Álvaro, né, Odeg, então eles fizeram o percurso ali para ele tentar o bicampeonato pan-americano. Então foi bem plano, Nossa, deve mas... ter sido nervosíssima a prova. Sim, né? foi muito rápida. E o sprint foi uma loucura, né? Até o Otávio, o Cássio, que estavam ali, terminaram a prova e falaram: me fala que não foi a chegada mais perigosa da sua vida. E realmente, assim, foi muito, muito nervoso. Todo mundo com força ali, né, pro final. Num percurso tão plano, fica fácil de andar na roda, né? Tanto que a potência média foi até, tipo, baixa, assim. E então todas as seleções chegaram. A Colômbia se desgastou mais, porque teve que controlar, né? Assumiu a responsabilidade por ser no país deles, por ser na cidade do Álvaro. Eles assumiram a responsabilidade da prova desde o começo. Mas as outras equipes chegaram com as pernas cheias ali pro final, né? Então, a gente não conseguiu nem entregar o nosso sprint, né? Que era o que a gente estava falando alguns dias antes ali no quarto, que se a gente conseguisse entregar o sprint, já seria uma coisa boa. O resultado já seria bom. Já seria bom. Então a gente acabou ficando ali meio preso. Na última volta, que ficou muito nervoso, a gente não conseguiu se juntar e fazer o nosso trem. E isso no final faz a diferença, né? A Costa Rica veio com o trem certinho, abriu para eles ali o caminho e eles conseguiram entregar o sprint ali. Até a Colômbia mesmo, que era a grande favorita, não conseguiu se encaixar e não conseguiu entregar o sprint deles, né? Então foi, sim, uma experiência incrível, assim, por a gente
conseguir enxergar esses pontos numa prova dessa, né? Para uma próxima, saber que vai acontecer isso e o que a gente tem que fazer para entregar um resultado melhor, né? Legal. E você considera que você está no auge da sua performance hoje ou ainda tem coisa para Eu, melhorar e chegar no auge? eu acredito que tem coisa para melhorar ainda. Acredito que mais uns 2, 3 anos ainda eu consiga ter uma evolução boa. Você está com quantos anos? 27. 27. É. Tá novo ainda. Sim. E acredito que tem uns 2 anos aí pra trabalhar bastante e chegar no auge mesmo, assim, do meu ciclismo. Legal. E falando das provas que você já ganhou em sprint, apesar de você ser um all-rounder, né? O Chamorro teve aqui recentemente, eu perguntei isso para ele também. Mas, assim, o sprint você acha que ganha na perna ou na cabeça? Eu acho que os dois. Os dois. Não tem só um, né? Uma Sim. coisa assim. É que são muitas variáveis, né? Então, tem o ponto que não depende só da nossa cabeça e da nossa perna também, né? Porque tudo pode acontecer no sprint. Ainda mais hoje, até estava comentando com o pessoal da equipe, as bikes também evoluíram muito. As chegadas estão sendo muito mais rápidas. Uhum. Então, é muito mais difícil você achar uma posição boa e que nada entre no meio do caminho ali de última hora, né? Então, a questão do posicionamento é muito importante, ainda mais nessa velocidade de sprint. E você chegar com uma economia para o final, para conseguir entregar uma potência absoluta, máxima ali no sprint, também faz toda a diferença. Então, são Chegar vários menos fatores. desgastado, né? Sim, são vários fatores que somam e o atleta consegue entregar ali, né, o sprint para conseguir a vitória. E o papel da equipe é fundamental, Sim, né? fundamental. Ter uma equipe também ali que faz um trem para escolher a linha de sprint, escolher da onde partir. Se tiver uma equipe forte para fazer esse trabalho, faz total diferença também no sprint, principalmente no sprint massivo, né? Que nem foi o Pan-Americano, que nem são as provas que são muito planas, né? Muito bom. Ô Igor, e agora vamos falar um pouco da sua equipe nova, a Indibank, Sim. né? Na verdade, não é a equipe nova, é o patrocínio Se novo. transformou. A equipe continua praticamente a mesma. Desde que eu te conheço, você corre por Pinda, é isso mesmo? Sim, desde que eu entrei na Elite, né? Na Sub-23 Elite. Eu nunca tive contra o uniforme, eu tô tentando Não. Eu buscar na fiquei. memória. Da base, eu fiz esse estágio de 3 meses na Espanha. E aí, no primeiro ano de sub, eu voltei pra Espanha, mas eu tive uma lesão no joelho. E aí, eu acabei voltando pro Brasil, demorei 4 meses pra me recuperar. E foi um ano praticamente perdido, 2018 isso. Eu fiz 4 provas só esse ano. Uma delas foi o Grand Cup de Ubatuba, Uhum. que eu ganhei no sprint em cima do Andriato, que tinha acabado de voltar da Itália. Então era um nome bem forte, assim, Sim. no cenário do nacional, Sempre foi né? fortíssimo. E aí eu tive o convite para ir para Pinda. Então, em 2019, eu fiz essa transição do clube de ciclismo, né? Pra Pra Pinda, que era Funvic que era na Funvic. época. E tá até hoje. Sim, e tô até ficou. hoje. E tô até hoje. E Na verdade, no meio desse caminho, eu voltei pra Espanha no meu terceiro ano de sub e fiquei 2 anos na equipe da Espanha, né? E lá eu morava junto com o Thomas Silva, que hoje tá na Astana. legal. O Vinícius Rangel, competi com ele lá algumas voltas também. Até tem uma foto bem legal que na volta a Salamanca, que o Rangel tá com a camisa de líder, eu com a camisa de metas volantes, a gente tá abraçado assim, Que legal. antes de largar a última etapa. E aí eu retornei pro Brasil em 2023, já era meu segundo ano de elite, e retornei pra equipe de Pinda. Muito bom. E como você vê agora, nesse momento, né, a equipe? Porque a gente estava até falando um pouco antes aqui. A gente começa a ver um movimento um pouco maior agora de empresas voltarem a investir no ciclismo, né? Então a gente tem vários bancos, né, que de alguma forma estão ligadas ao ciclismo, ou seja patrocinando provas específicas, seja apoiando assessoria, seja
entrando em equipes. Você acha que a gente está num momento, falando de ciclismo, um momento favorável para esses novos investimentos, essas entradas de investimento? Como que você vê aí a entrada do novo patrocinador na equipe de vocês? Sim, eu acho que pós-pandemia o ciclismo voltou a engatinhar, vamos dizer assim, né? E agora já tá começando a caminhar. Os eventos, né, cresceram muito, principalmente as provas promocionais que a gente fala, né? Como os Letapes, Giro. E isso trouxe o público dessas empresas, né, para dentro do esporte. E eu acho que tanto para essas empresas quanto para as equipes foi uma oportunidade de entregar um trabalho em conjunto ali para ambos crescerem, né? É muito motivante ter um novo patrocínio na equipe, ainda mais desse calibre, né? Para quem não sabe, o N-Bank é um banco de Andorra, então eles já têm uma cultura maior com o ciclismo, né? Eles apoiam atletas como Purito, a Tota também. Uhum. Então, eles já têm lá na Europa essa vivência do ciclismo e agora eles entraram na equipe aqui para a gente trazer resultados tanto nacionais quanto internacionais, né? Então, isso motiva muito tanto aos treinamentos, quanto a ambição de trazer resultados, né? E é isso, é motivador. E vocês vão fazer o quê? Além das provas aqui, né? Brasileiro e as voltas que tiverem aqui, vocês vão correr quais provas? Já tem algum calendário da equipe Então, lá fora? quando eles fecharam o contrato do banco com a equipe, já tinha passado o prazo da equipe virar Continental, né? Que a UCI tem um prazo até novembro. Ah, sim. Então, a ideia é para o próximo ano virar Continental, ou até mesmo Pro Continental, com outros patrocinadores que estão para entrar também, Legal. com um projeto de lei de incentivo e tudo mais. E nesse ano a gente vai focar nas provas, nas melhores provas do calendário nacional, né? Que a Volta de São Paulo, agora em maio. Tentar defender o título. Boa. E vai ser esse ano o CI. Então vão vir as equipes de fora. Ah, que legal. Medellín e Nubank da Colômbia já estão confirmados. A seleção argentina, do Uruguai e do Chile também. Então o evento também deu um passo a mais, né? E vai ser o início da nossa caminhada internacional, vai ser com a Volta de São Paulo, agora em maio. Muito bom. Você é um ciclista que a gente falou ali que você gosta mais de ganhar na fuga. Né? Como que você decide? Você fala assim, essa aqui vai vingar, essa aqui não vai vingar, né? Porque para você estar na fuga, você precisa ter uma leitura também Sim. da prova bem eficiente. E já teve alguma vez que você falou assim, não, essa aqui eu não vou porque não vai vingar, ou essa aqui não, essa eu tenho que ir porque vai vingar. Sim, Como que é? Na verdade, a gente tem que ver muito as equipes que estão participando da prova, né? E normalmente são umas 3 equipes que têm potencial para buscar qualquer fuga que tiver que não for interessante para eles. Então, se tiver um representante de cada uma dessas equipes, é uma fuga boa porque vai ser interessante para todo mundo, né? Com o tempo, quando eu voltei para o Brasil, era mais fácil, porque eu não estava consolidado ainda no ciclismo nacional. Então tinha um pouco mais facilidade. Quem é Igor? Não sei, mas vamos descobrir já. Sim, agora é um pouco mais difícil. Mas é isso, depende da prova e depende de quais representantes de cada equipe estão na fuga, para a fuga rodar e ir embora, ou para todo mundo parar e defender seus interesses ali, né? Então é algo que a gente não consegue saber qual vai ser a estratégia das outras equipes. Então, muitas vezes a gente tem que arriscar, tem vezes que a gente acha que uma fuga não vai render e vai embora e chega, e tem que ter muito sangue frio para conseguir analisar e interpretar tudo que está acontecendo ali no momento da prova. É difícil mesmo. Mas tem o fato de vocês se conhecerem mesmo os adversários, né? Igual, por exemplo, o Pogacar e o Vingegaard e o Van der Poel. Se o Pogacar sair, a gente tem que estar, né? Sim, com certeza. Dá pra deixar.
Tem Então, alguns nomes que estão praticamente anotados no guidão ali, que não pode deixar margem. não né? pode piscar, né? Sim. E você já perdeu alguma prova por uma decisão errada? Já, sim, muitas. Você lembra de algum fato assim? Tanto no... por exemplo, a última prova de Ubatuba, que é uma prova que eu me... Grand Cup. Que eu consigo... Que eu acho que é muito a minha característica, assim, né? Na última edição, eu comecei o sprint muito antes, por exemplo, né? Eu decidi partir de longe e foi uma decisão errada que ficou realmente longe e não consegui chegar. Acabei fazendo terceiro. Não sei se eu ganharia partindo de mais perto, né? Mas são essas pequenas decisões naqueles momentos que a gente não consegue pensar muito e que a gente tem que arriscar mesmo, né? E aí tomou a decisão, já era, né? Sim, já foi. era. É sobre a próxima corrida agora, Sim. né? O que Às passou, vezes, passou. sim, às vezes a gente pensa em sair, não, nessa fuga eu vou agora porque vai vingar. E aí você sai lá, gasta muito, e aí o pelotão pega a fuga e logo depois sai um outro ataque e a fuga chega. Isso é irritante, dá muita raiva isso. Sim, mas acontece muito, né? Acontece muito. Sim. A próxima deu certo, né? É. A próxima fuga. Às vezes a gente até fala sobre sorte, né? Tem que ser sorte. E até tem uma definição para sorte no esporte que é a gente tá preparado quando a oportunidade chega, né? E eu acho que isso é muito válido no esporte. Tanto para essas oportunidades de equipe, quando eu tive a oportunidade de estar lá fora, mas tive a lesão no joelho. Então, assim, eu tive a oportunidade, querendo ou não estava preparado, né? E eu acho que isso faz total diferença. A gente se preparar e a hora que a oportunidade chegar, agarrar e ir com tudo. Boa. Uma coisa muito interessante do ciclismo é que quem não vive muito o ciclismo, principalmente profissional, às vezes não entende direito, não entra muito na cabeça, que é a questão do trabalho de equipe. Né? Sim, sim. Porque quem está acostumado a correr as provas amadoras, Letap, Giro, etc., é ele com ele Cada um por mesmo, si. cada um por si, e aí, pega uma roda aqui, outra ali, mas assim, eu tô pensando no meu tempo, né? Eu não tô Sim. pensando no meu resultado, eu não tô pensando no resultado da equipe. E o ciclismo profissional, a gente trabalha muito com equipe, né? Então, ora o Igor, ele vai ser o capitão que vai ser levado para ganhar a prova, ora ele vai ser o gregário que vai ajudar o escalador na montanha. Como que funciona isso? Como vocês definem? Quem que define? Já aconteceu alguma vez de, por exemplo, você achar que você estava melhor que o seu companheiro, que você tinha que trabalhar para e você teve que trabalhar contra gosto? Porque isso acontece também, né? Sim, sim. Numa equipe você fala, mas eu tô melhor, eu quero ganhar e você não pode ganhar. Como que você lida com isso? A gente, no ciclismo profissional, é nosso trabalho mesmo. Então, às vezes a gente tem que cumprir ordens que muitas vezes a gente não tá de acordo, ou muitas vezes a gente não vê tanto sentido, mas por trás o trabalho do técnico e do diretor esportivo às vezes faz até mais sentido do que o que a gente consegue enxergar naquele momento, né? Então, por isso é importante ter um bom diretor na equipe para conseguir entender qual forma e qual o momento de cada atleta na equipe. Quando são provas mais específicas, é mais fácil de definir tudo isso, né? Então, quando é uma prova 100% de escalada, como o Giro, que é uma prova duríssima, é mais fácil de definir os líderes para esse dia, né? Quando é uma prova, um terreno misto, aí já fica, putz, será que os escaladores vão se destacar mais? Ou será que se a gente controlar para quem sprinta, conseguir passar a montanha e chegar mais fresco no final, vai ser a decisão ideal? Então tem que contar tudo isso em jogo, colocar tudo isso no jogo. Nas equipes também possuem muitas vezes mais de um escalador ou mais de um sprinter. Então é muito importante cada um entender o seu momento, né? E ser muito honesto com nós mesmos. A gente fala muito isso dentro da nossa equipe, né? Em ser
o mais claro possível com nós mesmos, porque até o nosso diretor fala, né? Não tem problema vocês perderem corrida. O que a gente não quer é perder para nós mesmos. Então, se cada um entender seu momento, se o diretor conseguir estar próximo dos atletas e enxergar o perfil de cada um, o perfil da prova e conseguir fazer esse estudo técnico aí, a gente consegue definir bem os líderes para cada dia, para cada prova e entregar um trabalho em conjunto mesmo, né? Porque o ciclismo é um esporte coletivo que premia individualmente, né? Mas tem todo o trabalho de uma equipe por trás para um conseguir ser campeão e a gente no final consegue enxergar hoje no Endbank que a vitória de um é a vitória de todos, né? Eu acho que isso faz total diferença. Com certeza, faz muita, porque é isso, a administração do ego, né? Sim. Isso que você falou é muito importante, você ser honesto com você mesmo. Porque Sim. às vezes você tá ali numa prova onde você tá cogitado para ganhar ou vão trabalhar para você, mas você não tá num dia bom. E aí você tem que ter a honestidade de falar, putz, não vai rolar para mim. E às vezes isso acontece durante a prova, né? Sim, E aí vocês têm que se conversar. Exatamente. E mudar a estratégia ali no meio do caminho. Então, Sim. já aconteceu de você trabalharem para você e você não estar bem? E o contrário também já deve ter acontecido, Sim, né? já aconteceu de estar embalando também e acabar ganhando a corrida na embalada, né? E a gente, muitas vezes, né, nossa equipe... Hoje em dia, sou eu e o Betinho, né, dos mais rápidos ali da equipe. Mas chegou em 2023, tinha eu, Chamorro, Bozó e Didi. 4 sprinters, né, para uma prova. Eu e o Didi éramos ali mais rápidos, né, então a gente passava as provas que eram um pouco mais duras e o Chamorro e o Bozó eram mais puros, vamos dizer assim. Sprinter puro, né? Mas já aconteceu de estar embalando eles e ganhar a corrida. e já aconteceu também da gente se conversar durante a prova e sair com a estratégia sem a ordem do trem embalado definida, né? A gente deixava pro final, pra última meia hora de corrida, definir, ó, quem tá melhor, tô bem, não tô. Vocês e se ali, conversam ali. nos últimos momentos ali, a gente se conversava e fazia a formação e conseguia extrair o melhor resultado, né? Muito bom. Não dá para ser egoísta, então, no ciclismo, né? Não tem como. Pensar só em você. Não. Ô Igor, o que ninguém vê sobre ser ciclista profissional no Brasil? Eu acho que no Brasil, por conta da cultura, né? É muito difícil as pessoas enxergarem o atleta, não só no ciclismo, mas pelo ciclismo não estar enraizado na cultura, principalmente. Não enxergarem como uma profissão, né? Então, às vezes você fala pra alguém que não é Mas do você ramo... só pedala? eu sou atleta, sou ciclista. Mas você só faz isso? Qual que é o seu trabalho? Não, esse é o meu trabalho, né? Então, acho que culturalmente, acho que a maior dificuldade é essa, ser visto como uma profissão e entender que o atleta, não é, o trabalho dele não é só o treino, não é só o momento que a gente tá em cima da bicicleta, né? O sono conta, a alimentação conta, então... É praticamente 24 horas do dia, porque se até o sono conta, Você tá preocupado com até tudo. o sono é o trabalho, né? Então, não é fácil ser atleta de alto rendimento. E Descansar faz parte do trabalho descansar também. também faz parte do trabalho. Então, praticamente a gente vive trabalhando, mas é o que a gente ama fazer, né? Eu acho que todo atleta ama o que faz, porque é um fardo muito grande, né? E é isso, tem que se dedicar 24 horas por dia para conseguir extrair o melhor resultado ali. Muito bom. E outra coisa que eu observo também, não sei se você tem essa mesma visão, é que você falou isso lá no comecinho da nossa conversa, e eu já conversei com outros ciclistas que já falaram isso também, que aqui no Brasil a gente só vale se você ganhar. E você fala, eu fiz 10º, eles acharam legal e tal. E se você olha, né, o ciclismo mundial,
Eu sou fã de várias ciclistas e vários ciclistas que não necessariamente eles estão ganhando prova o tempo todo, né? Sim. E aqui a impressão que dá, de fato, é que o ciclista, né, ou o atleta, ele só é valorizado se ele ganhar. Se ele fizer segundo, terceiro, não vale, né? Sim. E aí o que a gente vê também, que eu quero a sua opinião sobre isso, é que hoje aqui no Brasil existe ainda um abismo entre o ciclismo amador e o ciclismo profissional. Poucas pessoas acompanham o ciclismo profissional como acompanham o ciclismo amador de provas de organização, por exemplo, sim. etape, giro, as provas mais, né, as glamorizadas, né? E aí o que eu vejo esse movimento das equipes profissionais começarem a correr as provas amadoras para terem mais visibilidade. Isso Sim. tem acontecido. A exemplo da Indy Bank, exemplo da Sense, outras equipes que se formam até para correr provas que são amadoras. Isso acontece por quê, na sua opinião? Eu acho que o público, né, o público amador são os clientes das empresas que a gente quer expor, né, pro mercado. Então, eles estão nesses eventos. Essas provas. Então, eu acho que isso motivou muitas equipes a estarem participando por estar mais próximo e por ter mais visibilidade. E eu acho que falta também um pouco mais de divulgação, de investimento do ciclismo profissional por parte dos organizadores em divulgar de uma maneira mais acessível para todo mundo, né? Antigamente, a volta do estado de São Paulo mesmo passava na Globo, a largada, a chegada sempre. No domingo era 100% ao vivo a transmissão. Então, acho que isso faz falta e fez com que o foco fosse para essas provas onde o público já está presente lá, né? Então, acho que foi isso que puxou o ciclismo profissional para as provas amadoras. Mas eu vejo um movimento também nos organizadores em melhorar a estrutura das provas profissionais novamente, né? Esse ano a Volta de São Paulo vai ser o CI novamente, a Volta de Santa Catarina no passado foi o CI, teve transmissão, foi muito legal. Todo mundo elogiou pra caramba. Foi estrutura, parecia que tava correndo na Europa, assim, né? Tanto em relação à estrutura quanto ao terreno, ao ambiente, né? Então, eu acho que essas competições vão puxando os outros organizadores para quererem fazer um evento à altura também. E isso tá começando a ter reflexo esse ano, né? Então, a Volta de Santa Catarina vai ter esse ano novamente. E provavelmente terão outros 2 eventos UCI, né, que são destinados exclusivamente à categoria Elite aqui no Brasil. E eles estão trabalhando muito para conseguir transmitir. E o ciclismo também precisa de referências, né? Então, precisa de ídolos para que puxem esse público para consumir esse conteúdo, né? Com certeza. Para estar presente, querendo assistir, querendo consumir esse material, né? Concordo muito com você. Você já pensou em parar alguma vez? Já que você nunca parou? Acho que eu não quero mais isso pra mim. Já me fizeram essa pergunta hoje também. Sim. Eu pensei no meu primeiro ano de sub-23, quando eu lesionei lá na Espanha. Foi um momento muito difícil, que eu tava sozinho, longe da família, longe dos amigos. E tá lesionado ali, parecia que era o fim de tudo, sabe? Parecia que eu tava perdendo tempo e que era um tempo que não ia recuperar. Que não ia dar pra recuperar, né? Então acho que foi o momento mais difícil, assim, da minha carreira como atleta, foi essa lesão. E foi um momento que eu pensei, assim, se valia a pena mesmo continuar ou não. E foi um tempo esse tempo de recuperação foi um tempo para refletir. E no final eu concluí que era isso, que eu não me via sem o ciclismo na vida, né? Então era isso mesmo que eu queria.
E isso me motivou também a me dedicar cada vez mais para recuperar esse tempo, né, perdido ali. A bike, ela não é só profissão para você, né? Ela também é seu estilo de vida. Sim, Então, se um dia claro, todo mundo um dia vai se aposentar, né? sim, Mas quando você parar de competir, né, de bike profissionalmente, com certeza você vai continuar pedalando, né? sim, com Você certeza. não vai abandonar a bicicleta, não quero mais isso aqui. Não, não. E nesses momentos também o que eu sempre levei pra minha vida assim, eu sempre pensava que eu não queria olhar pra trás e falar, nossa, eu poderia ter feito diferente. Então a galera fala muitas vezes, por que que você voltou da Europa? Não deu certo, você fica triste com isso mexeu de alguma forma com você, ter que voltar pro Brasil. E eu sempre falo que não, porque eu sei que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Naquele momento de dificuldade, é, eu, eu sempre pensava nisso, né? Em fazer tudo que estava ao meu alcance. E foi isso que me tirou daquele buraco também, né? Eu tive até ajuda com uma coach, né? Do atleta campeão. Fiz algumas sessões com ela e ela me fez enxergar isso, se eu estava realmente fazendo tudo que estava ao meu alcance. E eu comecei a anotar, todo dia antes de dormir, eu anotava tudo que eu tinha feito no dia, para favorecer essa recuperação e favorecer esse momento, né? E depois que eu recuperei da lesão, é, esse, Você continua esse, fazendo. eu continuei fazendo esse treinamento para outras coisas do esporte, Uhum. né? Então eu sempre pensava, eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance, eu tô deixando a desejar alguma coisa. E então isso que faz eu não ter arrependimento nenhum e me orgulhar da trajetória que eu segui, né? Ser Até gentil aqui. com você mesmo também, né? Sim, sim. Porque tem coisas que a gente não pode controlar, né? Uma lesão, talvez eu pudesse ter feito algum outro tipo de treinamento para evitar aquilo, mas talvez não também. E aconteceu e eu tive que Como que eu vou lidar pensar, com isso, né? pensar em como melhorar, né? Não ficar me afundando me remoendo com o que eu tava vivendo ali no momento, e sim pensar o que eu poderia fazer para melhorar isso. Então, meu tempo na Europa, meu tempo de sub-23, na verdade, eu tive a lesão no primeiro ano. O segundo ano eu competi pela Funvic, né? Porque como eu não tinha resultado do primeiro ano, eu não consegui voltar para Europa. E o terceiro ano foi a pandemia, então foi um ano perdido também. Aí o quarto ano eu voltei para Europa e eu lesionei de novo o joelho. A recuperação foi bem mais rápida, foram 40 dias. Mas quando eu comecei a competir lá, já era maio, mais ou menos. Então a galera já tava com um motor já nível competitivo. Aquecidíssimo. Isso, e eu começando ainda, então. Mas eu tenho consciência de que eu fiz tudo que tava ao meu alcance, sabe? E o tempo acaba passando, né? Eu tive ainda 4 vitórias nesse pós-pandemia na Europa. Praticamente todas as voltas eu tava ali com a camisa de meta-volante, nas principais fugas e tudo mais. Só que o ciclismo também mudou muito nesse tempo. Uhum. Então, eles começaram a olhar muito mais para os atletas mais novos, né? Então, hoje em dia, atletas da juvenil já estão praticamente amarrados com as equipes profissionais. Atletas da júnior já saem direto Tem um pro, contratinho lá pro já. World Tour. E até tinha um inglês na minha equipe, que era primeiro ano de sub-23, e eu era o último. E nesse último ano de sub-23 eu ganhei 2 provas. Foi o ano que o Vinícius subiu pra Movistar também. Uhum. E esse inglês fez quinto, foi o melhor resultado dele. E ele teve 4 propostas de equipe profissional. E eu que Olha tinha só, ganhado 2 provas, não tive nenhuma, por causa da idade, né? Eu era 4 anos mais velho. mais velho. Então são coisas assim que eu não posso. Você não tem como mudar isso, né? São coisas que eu não posso controlar. Então, a Mayra, né, que era a coach do atleta campeão, conseguiu fazer eu enxergar isso, a focar nas coisas que eu poderia controlar e dar menos importância. A gente é humano, né? Não tem como não ligar, mas dar menos importância para as coisas que eu não poderia controlar, né? Com E certeza. aí eu voltei pro Brasil e vi a oportunidade de ser um ciclista
de referência aqui, né? E até meu treinador na época, o Daniele Francesconi, era um italiano, ele falou, agora não é porque você voltou pro Brasil que você vai se acomodar, agora você precisa continuar treinando como se você estivesse competindo na Europa. E aí tudo vai vir como consequência, as vitórias, convocação para a seleção, as camisas nas provas. Muito bom. E eu acho que isso também foi algo que fez com que eu me destacasse mais nesses 3 anos que eu voltei a competir aqui no Brasil, né? Muito bom. Ô Igor, e quais são seus planos ainda? O que você ainda quer fazer no ciclismo? O que você quer? Você quer ir para as Olimpíadas? Quer ir para mais Pan? Você quer ganhar uma volta internacional? Quais são os seus planos? O objetivo... Acho que todo atleta de alto rendimento, o maior objetivo é conseguir uma vaga olímpica, né? Então, esse é meu objetivo principal. Aqui no Brasil, é difícil o Brasil ter uma vaga olímpica, né? Por não estar inserido no circuito mundial ali, porque depende da pontuação, né? Até para quem não sabe, para os países conseguirem as vagas nos Jogos Olímpicos, é de acordo com a pontuação do país no ranking mundial, né? Uhum. Então, como aqui no Brasil a gente tem pouca prova, isso já, os próximos brasileiros... Ranqueada ainda, né? Mais difícil ainda. Tem, praticamente, ano passado teve a Volta de Santa Catarina só, o CI, né? Esse ano... E o brasileiro conta ponto também, ou não? O brasileiro também conta ponto, mas é uma quantidade menor ali de pontos. E o Campeonato Pan-Americano conta bastante ponto, né? Então, as maiores oportunidades são nesses campeonatos, né? O Nacional e o Campeonato Continental, que é o Pan-Americano, e nessas voltas. E a CBC também está fazendo um trabalho muito bom de estar trazendo essas provas, o CI, para dentro do calendário, né? Antigamente, praticamente todos os estados tinham a volta, que era o CI que contava ponto para as Olimpíadas, né? Então, esse é o meu grande objetivo nesse ciclo. Conseguir uma vaga olímpica. A equipe tá fazendo o papel dela, né? Agora, principalmente com o novo patrocínio do Endbank, a gente vai ter oportunidade de competir fora e buscar esses pontos. E ano que vem já tem os Jogos Pan-Americanos também, né? Que dão a vaga direto, se eu não me engano, para o primeiro e para o segundo colocado da competição. Então, é uma grande oportunidade, né, de estar conseguindo essa vaga aí. Legal, vamos torcer. Sim. Se você conseguir. Agora a gente vai para um giro rápido. Tá bom. Vou falar e você responde. Tá. Sprint ou fuga longa? Sprint. É mesmo? Achei que você fosse falar fuga. Sim. Ganhar etapa ou ranking geral? Ganhar etapa. Brasil ou Europa? Europa. Sofrer no vento ou na subida? 90. Melhor vitória da sua carreira? 8ª etapa da Volta do Uruguai, 2023. Como foi? Foram 100 km de fuga. É um pouco controverso com o que eu falei. Não tá combinando muito aí, né? Mas tudo bem. A gente tinha um líder claro para essa edição, né, da Volta do Uruguai, que era o André Gor. E ele ganhou o prólogo, então já saiu com a camisa de líder. A gente já saiu... Primeira etapa, trabalhando, todo mundo, né? Na 4ª etapa, a gente perdeu a camisa. E na 5ª etapa já foi contra-relógio individual, onde ele recuperou a camisa de novo. Então, só que no Uruguai, por ser tudo plano, o contra-relógio não te dá muita margem de diferença, né? E toda etapa tem bonificação. Em 10 etapas, se você colocar os 10 segundos de bonificação que tem, são 1 minuto e 40 de bonificação no final da volta. Então, fora as bonificações intermediárias, né? De meta, etc. Então, tem mais de 2 minutos de bonificação durante a volta toda. E aí, na sétima etapa, a gente perdeu a camisa de novo. Por 2 segundos. E na 8ª etapa foi o dia que a gente saiu sem a obrigação de trabalhar. De nada. E era um dia pra ver como que
a equipe do líder ia reagir, né? E pegava, lembro até hoje, pegava a subida mais longa do Uruguai, que eram 3 quilômetros. Imagina, a subida Então, o mais começo da prova foi muito duro, a equipe do líder acabou ficando sem gregários, o líder ficou com um gregário só. E tinha uma outra equipe que era a Cerro Largo, o líder era da Vila Teresa, a equipe dele. E a equipe Cerro Largo tinha 3 atletas ali com 20 segundos da camisa também. E eles começaram a deixar a prova mais dura ainda. E começaram a atacar, até o momento que o Gore me liberou. Falou, ó, pode saltar. Eu saltei com um atleta da Cerro Largo. Isso com 60 km de prova, tinham mais 100 ainda. E a gente ficou uns 20 quilômetros andando a 15 segundos do pelotão. Meu Deus, pertíssimo. Pertinho. E aí, de repente, trocou de estrada, a gente abriu, assim, de uma hora para outra, 4 minutos. E aí foi a oportunidade que eu tinha de entregar tudo ali e ganhar a etapa, né? Já que E você disputou com ele a chegada ou ele sobrou antes? Não, como o interesse dele maior era pra geral, então ele se entregou mais pra gente abrir o maior tempo possível e eu consegui chegar com, né, pensando mais na etapa do que na geral, né? E acabou que foi assim, volta do Uruguai pra gente é uma competição muito importante, né? Ainda mais na nossa equipe, sempre teve a tradição de participar e fazer uma boa volta lá, né? O Magno Prado foi 3 vezes campeão da Volta do Uruguai, acho que foi o estrangeiro com mais vitórias na Volta do Uruguai. Então, foi mais um marco, assim, pra mim também de validação e foi muito emocionante tá ganhando ali. E é um país tão perto nosso que vive o ciclismo como os brasileiros vivem o futebol aqui. Então, eu ganhei a etapa, o pelotão tava 10 segundos, eles descontaram tempo, né? Então, até a foto tá eu com os braços abertos e o pelotão lá no fundo disputando. E quando eu passei a linha de chegada e parei, eu não conseguia andar. A galera querendo tirar foto, criança pedindo garrafinha, pedindo autógrafo. E foi um ambiente que a gente não tem aqui no Brasil ainda. Acostumado. Mas num país tão perto, né? E consideravelmente pequeno, perto do Brasil, assim, a gente poder viver aquele ambiente de Europa, assim mesmo, foi bem emocionante. Ai, adorei a história. E o pior dia na bike? Não precisa ser numa prova, pode ser qualquer situação. Nossa, o pior dia na bike. Foi numa prova na Espanha, era uma volta, era a última etapa. E era a etapa rainha, acho que eram 160 quilômetros também, com mais de 3.000 metros. E eu sobrei na primeira subida. Já tava muito mal. E eu tinha pra mim mesmo que eu me recusava a entrar no carro vassoura. Então eu sempre terminava, não importava, tipo, quanto tempo depois eu ia chegar, se tava valendo, se não tava valendo. Você queria terminar. Eu sempre terminava, né? E aí nesse dia eu sobrei, tipo, com 20 quilômetros. E eu fui ali, né? Terminando, o carro vassoura passou por mim, perguntou se queria entrar e tal. Não, falaram, beleza, então você tem que tirar o número aí, porque você já não tá na cápsula de segurança da prova, né? Você vai por conta agora. E chegou um momento no final que, tipo assim, eu já não tinha carro de apoio, então eu tive que fazer com o que eu tinha no bolso. Com o que eu tinha no bolso de comida, de água. E no final, faltando uns 30 quilômetros, passou o último carro de todos que tirava as placas, as setas, pra onde ia a etapa. Você não sabia nem pra onde você tava indo. Eu não sabia, eu lembrava mais ou menos o nome da cidade. Igor. O rádio, né, com 4 km de distância da caravana já não funciona mais. E eu fui ali, né, vendo já oásis, assim, não sabia nem pra onde tava indo. Meu Deus! Até que um momento eu comecei a ver os carros de algumas equipes passando, tipo, indo embora. Já tinha premiação, tudo indo embora. E aí, de repente, eu comecei a escutar o rádio, porque eles começaram a me chamar até eu ouvir, tipo, pra falar... Pra alguma coisa com o Igor, né? Pra falar... Eles sabiam que eu tava vindo, mas não sabiam se tava no caminho certo ou não, né? E aí, quando pegou o sinal do rádio, eles conseguiram passar as coordenadas pra mim. E cheguei, né? Super envergonhado.
já fazia mais de 1 hora que a Triste. galera tinha chego, assim. Só que a equipe foi muito solidária, vamos dizer assim, comigo, né? Ao invés deles zoarem e tal, eles deram risada e virou uma brincadeira ali, né? Então foi um momento bem difícil durante, mas depois... Pra você ali, né? Sim. Tipo, Mas de orgulho, foi né? uma história pra contar, assim, que hoje em dia a gente dá risada, todo mundo acha engraçado. Mas que não aconteça de novo, É, que né? não aconteça Porque é mais. muito ruim isso. Sim, Pra gente, né? Que a Sim, gente fica sim. remoendo. Um ciclista que você admira? Van der Poel. Uma coisa que amador faz errado no pelotão. Começa muito forte, principalmente as Clássico. subidas, né? Como se não houvesse amanhã e depois quebra. Clássico. Uma prova que você ainda quer ganhar. Brasileiro de elite, Campeonato Brasileiro de Elite. Muito bom. Ô Igor, qual conselho você dá para quem quer evoluir no ciclismo hoje? Ter um bom assessoramento, né? Então, ter próximo pessoas que saibam te mostrar o caminho correto, né? E saber respeitar o momento e o passo a passo, né? Até a Cris e a Vivi falavam sempre, né, que pra gente andar rápido, primeiro a gente precisa andar devagar. Então, respeitar o momento e seguir alguém que confia e que possa te mostrar o caminho correto, né? Muito bom. Cris, Vivi, tô esperando vocês aqui, hein? Já chamei, agora tô chamando ao vivo. Adoro as duas. Se alguém quiser te seguir, Instagram, redes sociais, como que te acha? Instagram, Igor_Molina 2. Segue ele lá, gente. Pode seguir, que a gente mostra um pouquinho aí da nossa caminhada e do dia a dia como ciclista profissional, né? Tem que mostrar mesmo, hein? Sim. Vocês têm que ser mais Sim, ativos sim. nas redes sociais, porque a gente gosta de assistir. Sim. A gente gosta de ver. Igor, no ciclismo não existe atalho, você sabe disso, né? Existe construção. E hoje ficou claro que o resultado é consequência de consistência, de leitura, de maturidade dentro do esporte. Muito obrigada por ter vindo. Adorei te receber. Obrigado você. E até o próximo Na Roda do Estema.